Salve, salve, amigos! Hoje nós vamos falar da verdadeira propriedade. O que é a verdadeira propriedade? A gente vai se basear no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. No item 9, quem escreve é Pascal, o título é A Verdadeira Propriedade. E Pascal nos ensina que só é nosso aquilo que podemos levar deste mundo, quando a gente desencarnar. O que encontramos ao chegar, quando a gente reencarnou, e o que deixaremos ao partir, quando desencarnarmos, são apenas usufrutos, não são verdadeiras propriedades, são usufrutos, ou seja, usufruímos durante a nossa permanência na Terra. E aquilo que somos obrigados a deixar ao partir deste plano não são posses reais. Então, o que é que nós possuímos? E também nos ensina Pascal. Nada do que se destina ao uso do corpo, tudo o que se refere ao uso da alma. Inteligência, conhecimentos, qualidades morais. Isso é o que trazemos ao reencarnar. São conquistas, de vidas passadas e é o que levaremos ao desencarnar. E ninguém tem o poder de tirar-nos as verdadeiras propriedades. E elas serão mais úteis no mundo espiritual do que nesse mundo da matéria, Porque a nossa posição futura lá, na espiritualidade, vai depender das aquisições que fizemos no bem. E aí o Pascal também faz uma comparação. Quando alguém vai viajar, leva só o que é útil, para aquele outro país que ele vai visitar. Ele não vai levar o que não vai usar, o que é inútil. E assim nós precisamos fazer o mesmo em relação à vida futura. Juntar o que nos será útil do lado de lá. E também ele fala que quando o viajante chega numa estalagem, se ele tem dinheiro, bastante dinheiro, ele vai para um bom alojamento. Mas se ele tem pouco dinheiro, ele vai para um alojamento piorzinho. E se ele não tem dinheiro, ele vai ficar ao relento. E isso é o que vai nos acontecer quando nós chegarmos no plano espiritual. A nossa posição vai depender das nossas posses, não do ouro, mas das virtudes, das posses reais, Da inteligência, da virtude, dos valores morais. E no item 10, também desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor escreve que os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa conforme a sua vontade. Até heranças se dissipam e Deus pedirá conta do dinheiro mal empregado, escreve esse espírito protetor, porque nós somos apenas usufrutuários, somos apenas administradores dos bens que pertencem a Deus. E no item 14 também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que tem por título Desprendimento dos Bens Terrenos, escrito por Lacordaire. Ele ensina que o nosso apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual. É muito justo que a gente se sinta satisfeito por ter adquirido bens a partir de um trabalho honesto. Mas a grande distância entre estar satisfeito por ter conseguido através do trabalho honesto e ser apegado, viver só para o dinheiro. E Deus permite a posse de bens, mas pelo menos o supérfluo é preciso que se reverta aos necessitados. E também escreve Lacordaire, os ricos são ministros da caridade na terra, ou pelo menos deveriam ser,
Porque aquele que usa o dinheiro só para si é um depositário infiel. Muitos chamam de economia e previdência o que na verdade é cupidez e avareza. Muitos chamam de generosidade o que é prodigalidade, é esbanjamento, né? E cada um, escreve Lacordaire, cada um faça a caridade segundo as suas posses. Mas, infelizmente, os homens de posse muitas vezes são também orgulhosos. E o novo rico muitas vezes se vangloria do próprio esforço e diz para o pobre que lhe pede ajuda: ah, faça como eu, vai trabalhar. E não ajuda. Então, esbanjar fortuna não é desapegar-se de bens terrenos. Esbanjar fortuna é descuido, é indiferença. Então, o que é o desapego aos bens terrenos? É considerar a fortuna no seu justo valor. É ser caridoso. É não esquecer as verdadeiras propriedades, né? As propriedades espirituais. E se perdermos a fortuna, não reclamar. Fazer como Jó, personagem do Velho Testamento da Bíblia, que perdeu tudo, né? Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. E, como nos lembram os bons espíritos, há bens infinitamente mais preciosos do que esses da terra. Porque Jesus já nos ensinou, meu reino não é deste mundo. Então é preciso saber administrar os bens com sabedoria, saber empregar a fortuna de uma forma útil, né, quando a gente tem essa fortuna, porque ela não é doação, é empréstimo. Saber sacrificar a fortuna quando necessário, aprender a contentar-se com o pouco e saber passar sem fortuna, sem bens, sem dinheiro, quando não temos nada disso, e também não invejar o rico. Dar aos pobres, escreve Lacordaire, é saldar a dívida contraída para com Deus. E Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico Xavier, num texto que tem o título de Ao Redor do Dinheiro, ele também escreve que o rico deve converter a pobreza em trabalho, ou seja, gerar empregos. E também deve exercer a filantropia, porque possuir bens terrenos é uma grave responsabilidade. O Mamon é considerado o deus da riqueza e Emmanuel termina dizendo: não se pode servir a Deus e a Mamon, mas é nossa obrigação colocar Mamon a serviço de Deus, colocar a riqueza, caso a tenhamos, a serviço de Deus, a serviço da caridade, da filantropia. Amigos queridos, agradeço a todos os que estão aqui conosco e até a próxima.